pessoal, aqui é o professor. Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Fraga, começando aqui uma aula de português para vocês. Fazer uma pequena revisão aqui sobre morfologia. Vai valer aí tanto para o pessoal do oitavo ano quanto para o nono ano. A gente já trabalhou análise morfológica, análise sintática. Vamos ainda começar a análise morfossintática. E no momento, oitavo e nono ano estão trabalhando os termos sintáticos, né? As 10 classes morfológicas, vamos passar aqui rapidinho aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos quais são as 10 e como elas se classificam, se caracterizam, tá pessoal? Primeira classe aí, morfológica, o substantivo, né? Classe gramatical que nomeia os seres. Pode ser seres animados, inanimados, certo? Abstratos, concretos, todos os seres. Pode ser objetos, pessoas, lugares, sentimentos. Aí tá o exemplo aí para vocês, tá? Se estiver rápido demais aí passando os slides, vocês podem voltar um pouquinho o vídeo e dar pausa no slide, tá, pessoal? Essa aula vai ser um pouquinho mais curta porque vai ser uma revisão. Eu vou mandar para vocês outro vídeo aí com os assuntos aí de análise sintática. Mas essa aula vai vir com um exercício, tá? Que eu vou enviar para vocês também. Olha aí, continuação. Estado, qualidade, ações e fenômenos da natureza. Ok. Classificação dos substantivos. Pode ser um substantivo comum, indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Casa, homem, cidade, rio, certo? Televisão, geladeira. Coletivo, né? Os substantivos aí comuns que encontram-se em coletivos. Mesmo a palavra estando no singular, representa um grupo de seres. Por exemplo, boiada, o conjunto de bois. Cardume, conjunto de peixes. Ramalhete, conjunto de flores. Se eu falo flores, o substantivo está no plural. Já ramalhete está no singular, mesmo que representando um conjunto de flores. Temos aí o substantivo próprio, né? Nome de lugar, nome de pessoa, nome de animais domésticos, nome de rios, países, etc. Substantivo também pode ser classificado concreto e abstrato. Concreto é aquele que não necessita de algum ser, né? Ele é independente para existir, né? Casa, bruxa, mesmo que mas bruxa não existe, bruxa só existe em história. Mas é um ser concreto porque não necessariamente precisa de alguma coisa para existir, como é o caso dos substantivos abstratos. É o caso dos sentimentos, por exemplo, né? Precisa de alguém para existir ódio, amor. Tem aí, né, trabalho, solidão. Esses seres existem em função de outros seres, né? Aí está o exemplo aí, o ódio, por exemplo, é um sentido por alguém, é um sentimento. O trabalho é realizado por alguém, então precisa de alguém para existir, é uma ação. Passando aí, ó, formação dos substantivos. Tem os substantivos primitivos, aqueles que dão origem a outras palavras, né? Lembrando aí as nossas aulas, aí eu falei sobre radical, né? Aquela parte da palavra que não vai variar, né? A palavra base, né? Radical de pedra, né? Até o R, né? Pedra, até o R, né? A partir daí tem pedrinha, pedreira, pedreiro, certo? Pedregulho, são todos substantivos derivados de pedra. É o caso de terra, que é um substantivo primitivo, que dá origem, por exemplo, a terreno. Ok? Substantivo também pode ser simples ou composto. Simples é aquele que só possui um radical. Composto é aquele que possui mais de um radical. Tem aí exemplo aí: banana, maçã, couve-flor, guarda-chuva, guarda-roupa. Tá bom? Arco-íris. Passando aí para outra classe gramatical, pessoal. O artigo. O artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo. O artigo se classifica em, pode ser determinado, né? Masculino, singular. Lembrando que o substantivo é uma classe variável, pode variar em feminino, masculino, singular, plural, assim como o artigo. Artigo é definido, a, o, as, os, né? E aí ele pode sim variar, né? O e os, né? Masculino, a e as, feminino, os definidos, né? O
O, singular, os, plural. A, singular, as, plural. E ele tem que concordar com o que vier depois, tá, pessoal? Por exemplo, casa, a casa. Casas, as casas. Artigo também pode ser indefinido. É aquele usado para determinar o substantivo de forma indefinida. Abriu uma vaga na empresa que trabalho. Uma vaga qualquer, tá, pessoal? Um menino foi ao parque. Pode ser qualquer menino aí, não é definido, é indefinido. Partindo para a próxima classe gramatical, o adjetivo. É a palavra que caracteriza o substantivo. Exemplo, o bom homem me ajudou. Qual é a palavra que está caracterizando o homem aí, né? O homem é substantivo. É bom, no caso, aquele homem é bom, o bom homem. A vizinha estava alegre. Quem estava alegre? A vizinha. A vizinha é o substantivo, alegre é o adjetivo. Está caracterizando aí o substantivo, certo? Temos locuções adjetivas também. É uma expressão formada com mais de uma palavra e com valor de adjetivo. Sapato sem meias. Esse termo aí, sem meias, está caracterizando o substantivo sapato. Período da manhã está caracterizando o período, dando uma característica. Passando aí para outra classe gramatical, numeral. Numeral é a palavra que se refere ao substantivo dando a ideia de número. Exemplo, choveu durante 4 semanas. O terceiro aluno da fila era o mais alto, comeu meia maçã. Aí classificando o numeral aí, temos aí o numeral cardinal, indica a quantidade determinada de seres, 1, 2. Temos o ordinal, né, representa uma ordem, uma posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Temos o multiplicativo, dobro, triplo. Fracionário, meio, um terço, um quarto, quinto, sexto, um sétimo, certo? A metade, isso aí é tudo fracionário, tá? Passando para a quinta, estamos na metade aí das classes gramaticais, são 10, estamos na quinta. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, relacionando a pessoa do discurso. Exemplo, Paulo sorriu, finalmente as coisas tomavam o rumo que ele desejava. Esse ele aí está substituindo o quê? Substituindo a palavra Paulo, né? Substituindo Paulo. Olha aí, ó. Aí pronome pessoal do caso reto. Temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso oblíquo, né? Temos mim, comigo, ti, contigo, ali, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco. Tá aí, tá, pessoal? Depois vocês dão uma olhadinha aí nos slides parando o vídeo, tá? Temos aí também, ó, as formas pronominais, né? Que pode ser aí os pronomes o, a, os, as, adquirem as seguintes formas, né? Lo, lá. Isso aí quando ele termina aí, né, no verbo, por exemplo, encontrar, mas o, encontrá-lo, encontrar o carro, por exemplo. Eu quero encontrá-lo, tá, pessoal? Pronomes pessoais de tratamento, né? A forma como que tratamos certas pessoas, dependendo até do seu cargo, por exemplo, né? A gente não trata, por exemplo, senhor, senhora, é um pronome de tratamento utilizado para forma mais respeitosa, né? Tratar com os mais velhos, por exemplo. Vossa Excelência, altas autoridades, presidente da República, senadores, deputados, embaixadores, Vossa Alteza, né? Príncipes e duques. Temos aí a Vossa Santidade, o Papa, Vossa Paternidade, senhores de ordens religiosas, Vossa Magnificência, reitores de universidades, né? Diz que existe a aula magna, né? Do magnífico reitor. É justamente esse termo aí que a gente usa para identificar o reitor das universidades, tá, pessoal? Pronomes possessivos, como o próprio nome já diz, indica posse, né? Meu, seu, teu, tua, vosso. Pronomes demonstrativos são palavras que indicam no espaço e no tempo a posição de um ser em relação às pessoas, né? Que demonstram algo, um ser. Aí temos aquela questão de estar mais perto, estar mais longe de quem fala. Se está mais perto de quem fala, o objeto, eu digo este. Se está mais perto de quem ouve, né? Do destinatário, eu digo esse.
Se estiver longe tanto do emissor quanto do destinatário, está longe dos dois, eu digo aquele. Pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, né? Sentido vago, impreciso. Alguém, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda. Não indica a quantidade exata. É indefinido, por isso o nome é indefinido. Estou passando aqui, tá, pessoal? Depois vocês podem voltar. Temos os pronomes interrogativos, né? Quem, que, o qual, quanto. São aqueles usados na formulação de uma pergunta, direta ou indireta. Pronomes relativos são aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. O nome mencionado anteriormente é o antecedente do pronome. Os livros que estou lendo são muito comuns, são muito bons, desculpa. Esse que aí marcado está substituindo aí livros para não ficar uma coisa repetitiva, certo? Aí temos aí também o onde, o qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas. Chegando aí na sexta classe, o verbo, aquela classe que indica uma ação. A classe que indica uma ação. A palavra que representa essa ação, indicando o momento em que ela ocorre, é o verbo. Aí temos vários verbos, né, pessoal? Isso aí eu vou passar, que a gente já trabalha demais. Temos aí as três conjugações, né? Os verbos terminados em AR, os verbos terminados em ER na segunda conjugação e os verbos terminados em IR na terceira conjugação. E aí o verbo tem que concordar aí, né? Em pessoa e em número. A primeira pessoa, a segunda e terceira do singular, né? Eu, tu, ele. E a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós, vós e eles. Estou passando aqui, tá, pessoal? Muito slide, a gente já trabalhou demais verbos. Pronto, chegamos a advérbios. Isso aqui vai ser importante para vocês, pessoal, porque a próxima aula que vamos trabalhar vai ser adjunto adnominal e adjunto adverbial, tá, pessoal? Adjunto adverbial aí é um assunto novo para vocês. Adjunto adnominal nem tanto, mas a gente vai trabalhar os dois em conjunto. São termos sintáticos, tá? Não confundindo com termos morfológicos. Morfologia, 10 classes gramaticais. Sintática a gente vai ver depois, na próxima aula. Advérbios são palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Por exemplo, eu quero indicar, por exemplo, um tempo, um determinado tempo, ontem. Ontem fomos ao cinema. Ontem é circunstância de tempo. As crianças saíram depressa. Modo, né? Qual foi o modo que as crianças saíram? As crianças saíram depressa. Temos aí as classificações dos advérbios. Tem tempo, lugar, modo. Desculpa. Tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade e outras. Aí temos aí os exemplos. Preposição é a palavra invariável que liga dois termos nessa ligação a uma relação de subordinação, dependência, em que o segundo termo se subordina ao primeiro. Aí aqui temos uma, para lembrar aqui, deixa eu tirar aqui. Temos uma musiquinha para ajudar a memorizar, que eu acho que vocês já conhecem, mas eu vou colocar aqui para vocês escutarem, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui, tá abrindo. Pronto. Tá aí a musiquinha para vocês. Música que vocês já conhecem. 1 minuto aí para decorar as preposições. Aprenda em menos de 1 minuto. Eu acho que vocês já conhecem a música, mas eu vou colocar mesmo assim, tá, pessoal? Tá carregando aqui.
sobe, sobretrás, sem 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 sobe, sobretrás. E aí, lembraram aí, pessoal, da musiquinha? Acho que vocês já estão sabendo aí dessa música aí, né? De cor e salteado, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Eu vou passar aqui essa classe gramatical que vocês já estão cansados de saber. Passando aqui para a conjunção. É a palavra que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. É importante essa classe gramatical, principalmente para os alunos do 9º ano, que estão aí aprendendo as orações coordenadas sindéticas, certo? As orações coordenadas sindéticas. Estão começando a aprender também as orações subordinadas. E aí essas duas orações são ligadas aí sempre aí por essas duas orações são sempre ligadas por uma conjunção, certo? E aí como é que eu vejo as duas orações, né? É só olhar o verbo, pessoal. O mascate juntou a mercadoria e fugiu quando viu os fiscais, tá, pessoal? Quando tá ligando aí, o mascate juntou a mercadoria e fugiu, ligando a segunda oração aí, viu os fiscais. Meu amigo tinha aquele jeito fraco, mas era muito forte. Está ligando meu amigo tinha aquele jeito fraco, a primeira oração, com mas era muito forte, a segunda oração. E aí as conjunções aí, né? Temos as coordenativas, ligam orações independentes, mas eu vou passar isso aqui, tá, pessoal? Sim, as conjunções podem ser coordenativas, aditivas, né? Temos e, nem, mas também. Temos as adversativas, exprime ideia de oposição, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. As alternativas, tem o ou, ora, ora. Explicativa, que, porquê, por quanto, pois, certo? E temos as conclusivas também, logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois. Ok, pessoal? Passando aqui. Pronto, interjeição. Já acredito que é. Interjeição são palavras que expressam surpresa, alegria, aplauso, emoções, admiração, né? Ah, que alegria! Ih, que encrenca! Olha aí, algumas aí emoções e sentimentos que as interjeições podem assumir, né? Aclamação, viva! Agradecimento, obrigado. Alegria, oba, viva! Aplauso, bravo, parabéns. Aversão, né? Credo. Eu sempre uso aquele exemplo, né? Você bateu o dedo do pé na mesa, né? Doeu muito. Você fala o quê? Ai! Esse ai é uma interjeição, tá, pessoal? É um exemplo claro de interjeição. E aí a gente acaba aqui essa aula de morfologia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vão passando o slide aí depois. Pode ser sem som mesmo. Ou vocês encontram esse slide aí, eu acho, na internet. E aí o que é que vocês fazem? Vocês vão passando. Acredito que alguns de vocês já tenham anotado. Quem não tem, anota. Tá, pessoal? Estou acabando por aqui essa primeira aula. Eu vou mandar a segunda aula logo em seguida, tá?